a busca do poder e da dependência do Espírito Santo é muito importante, conforme Efésios capítulo 5, começando com o verso 18. E muito interessante que Efésios diz. Ele diz assim: vocês não devem se embriagar com vinho. Por quê? Porque os antigos, quando eles queriam, vamos dizer, viver a vida, eles falavam: a gente precisa fugir dos problemas, então vamos encher a cara. A gente precisa ter um pouco de alegria, então pega o vinho. Sim. E ele diz: pessoal, não é esse o caminho. Em vez de fazer isso, vocês devem, aí tem que ver o grego original. O grego original diz assim: deixem-se ir sendo enchidos pelo Espírito. A ideia é que o Espírito de Deus quer agir no meio do seu povo, e a questão, a expressão nesse ponto está bem correta, é dar lugar para o Espírito. Mas é curioso que esse dar lugar lá é um processo e não uma experiência única. Em Efésios. Então vocês devem constantemente abrir espaço para essa ação do Espírito. E esse Espírito, aí vem a parte que nem tradicionais nem pentecostais querem ouvir. Esse Espírito mostra o seu poder na nossa vida pela nossa capacidade de submissão. É que diz o verso 21. Submetendo-se uns aos outros no temor de Cristo. Então onde é que está o poder no Espírito Santo? Em o marido amar a mulher ouvir o marido, o filho obedecer o pai e o pai não irritar os filhos, de acordo com Efésios. Então, por que isso é tão importante? Porque a submissão é a maneira de ser semelhante a Cristo. Quando você crê que Deus tem o poder, que Ele está no controle, você desiste das suas armas e passa a confiar com tranquilidade. Então, essa é a essência. Agora, o Espírito com poder e dons e milagres, quem está certo? São os pentecostais ou são os tradicionais? Depende. O que eu não entendo que existe na Bíblia é uma doutrina do batismo do Espírito Santo. E não entendo que alguns dons sejam obrigatórios para todas as pessoas. Mas você me pergunta, Saião, existe de fato dom de línguas, profecia? Sim, a maior parte das igrejas tradicionais vão dizer que não, que isso acabou e cessou. E no Novo Testamento não há base para isso. E esse Espírito que age na vida da gente, dessa maneira, também age paulatinamente. Quando a gente lê Atos, depois do Pentecoste, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, estavam todos reunidos ali e tremeu o lugar onde eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. O tempo do verbo do grego está no auristo, o que significa que foi cheio todo mundo de uma vez. Então, quando você lê a história da igreja, estuda o Novo Testamento e vê a realidade, há pessoas que realmente têm uma experiência poderosa de enchimento do Espírito de uma vez. O que não significa que ela vai manter aquilo também, né? Não. Inclusive, ele pode ter depois. Qual é na minha opinião, qual é vamos dizer, a imperfeição do ensino pentecostal? Olha, se você tiver um batismo do Espírito Santo, você falar em línguas, agora você se tornou uma pessoa. Isso não acontece. Está cheio de gente que fala em línguas, como os coríntios, e é carnal. E isso não é garantia de santidade de vida com Deus, é apenas um dom. Tem gente que expulsa demônio, mas é a pessoa que fala mal da vida alheia e briga com todo mundo. Então, assim, existe um desequilíbrio. Então não pode se pensar, eu quero só dom carismático. Amém. Se Deus deu um dom para você de orar por cura, de exorcismo ou de falar em línguas, profetiza, então cuide da sua vida para que isso seja usado da melhor maneira. Né? E eu não vou precisar desses dons em certos ambientes, e em outros vou precisar bastante. Então qual é o melhor dom? O que edifica os outros. Porque eu fui criado para amar e servir. Então de repente eu estou num lugar que precisa muito de exorcismo, que precisa muito de confrontar com sinais de poder, mas a gente não pode fabricar isso. Não pode colocar isso no lugar indevido. A gente tem que ter equilíbrio nessas coisas. Uma igreja, se você perguntar para mim, mas aí como é que é na sua igreja, Saião? Nossa igreja ela é de uma
trajetória histórica batista. Mas se tem uma pessoa que diz, olha, eu tenho esse dom espiritual, amém, Deus abençoe. A gente não tem nenhum problema com isso. Até porque se o dom é de Deus, quem sou eu para brigar com a pessoa? E se o dom não for de Deus, isso vai se revelar em breve. Agora, o que a pessoa não pode fazer, na hora que você está reunido pregando a palavra, alguém levantar lá e começar a profetizar no meio da pregação. Sim. Ou há um falar respeito dentro do ambiente que você está também, né? E não pode ser do Espírito. Claro. Porque se o Espírito está usando alguém para pregar, o Espírito não vai usar alguém para atrapalhar a pregação. Então, isso não é o caso. Então, na verdade, meu entendimento, igrejas históricas e pentecostais e outros devem aprender umas com as outras e buscar uma maneira de viver a fé de maneira mais equilibrada e adequada no reino de Deus.